Bom dia a todos, buongiorno. Purtroppo il consigliere culturale è già arrivato, ma non trova il palazzo. Eu ho mandato qualcuno, que eu mandei alguém trazê-lo, mas como nós tínhamos estabelecido iniciar às 9 horas, ele vai ser o último a falar, eu acho que ele não vai se incomodar se nós começamos, não é? Porque senão nós não vamos conseguir manter o nosso programa. A nossa diretora tem outros compromissos, está se inaugurando hoje também o centenário de Ítalo Calvino. Portanto, em respeito também dos compromissos que foram assumidos com as nossas autoridades acadêmicas, eu vou então iniciar e o conselheiro vai me desculpar. Dunque, le mie prime... Ah, c'è un protocollo. Bruno, allora fai tu. Il prorettore, allora, in rappresentanza della rettrice, mi dice che c'è un protocollo da rispettare. Innanzitutto benvenuti a tutti da parte anche della rettrice che, così come è stato detto, è impegnata per questa giornata su Italo Calvino, per cui non è potuta venire. Si è raccomandata che io fossi qui a dare il benvenuto al posto suo. Siamo davvero felici perché, insomma, da quello che so, venite da tutto il mondo, comunque in particolare dal Sud America, con il quale io sono un chimico organico che si occupa di prodotti naturali e ho interazioni col Sud America da tanti anni e moltissimi PhD student passano nei miei laboratori almeno un anno. Questo mi ha permesso nel tempo di crescere, voglio dire, sotto tutti i punti di vista. Poi ho fatto il postdottorato in Canada e tanto tempo in Nord America, per cui insomma ho avuto opportunità di vedere tante cose e queste poi mi hanno permesso di capire diverse culture. Durante questi giorni, come voi sapete, stiamo vivendo un momento molto delicato, prima in Ucraina e adesso purtroppo in Medio Oriente, e il fatto di vedervi qua comunque in qualche modo ci rasserena, nel senso che ci permette durante questo momento in cui siamo qua di poterci immergere in uno spazio culturale
e questo ci aiuta. E questa è anche la fortuna di noi che stiamo all'università, di noi che studiamo, di noi che insegniamo, di noi che impariamo, perché possiamo vivere, come io sempre dico, un'altra dimensione. Noi abbiamo dei compiti molto importanti, noi che abbiamo delle responsabilità ed in particolare ce l'abbiamo con i nostri studenti, perché i nostri studenti devono poter crescere comprendendo che noi dobbiamo fare in modo che chi ha meno fortuna di noi abbia le stesse opportunità che abbiamo noi o che abbiamo avuto noi. Quando dico questo mi riferisco immediatamente al fatto che non dobbiamo costruire delle barriere. Le barriere impediscono, e il nome ce lo dice. Per cui il giorno e i giorni della settimana in cui gli Erasmus Week, quando do il benvenuto, proprio enfatizzo a questa generazione Erasmus, come si chiama, la fortuna che hanno nel poter girare l'Europa e il mondo, la fortuna che hanno di poter incontrare altri ragazzi e ragazze, la fortuna che abbiamo noi quando vengono da noi. Perché? Perché ci fa capire che c'è anche un altro pezzo di mondo e noi lo dobbiamo difendere, questo pezzo di mondo, perché l'accademia ha un ruolo importante sempre, nel bene e nel male. È l'accademia quella che nel tempo dà poi le indicazioni. Non ci dobbiamo scoraggiare, dobbiamo avere coraggio, dobbiamo essere in grado di ascoltare tutti, mantenendo le nostre idee, e dobbiamo essere in grado di esprimere le nostre idee senza prevaricare. Cioè, io lo dico perché ci credo, io sono fortunato perché sono stato da sempre all'università, ho visto tantissimi atenei, come vedete dai capelli bianchi capite che sono giovane, per cui quello che ho sempre trovato dovunque io sia andato, tanta solidarietà, tanta predisposizione da parte dei colleghi e delle colleghe a mettermi in condizione di poter rendere il meglio. E per cui questo lo dobbiamo fare anche noi. Con questo concludo, vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Grazie allora professor Bruno Botta. E le mie prime parole sono di ringraziamento ai colleghi che hanno aderito al seminario arrivando da lontano. Ho avvertito la necessità di realizzare una sintesi in un momento fortunato in cui ci sono tanti lavori su Machado de Assis, con tante prospettive, e penso che questo seminario possa essere un momento di riflessione su tutte queste proposte. Io non so a questo punto se passare al portoghese, perché vedo che non vedo tanti studenti, poi sono de língua portuguesa, penso que passerò al português. Então, eu diria o seguinte, que aqui há um número representativo de especialistas, não é? E isso é importante para levar adiante essa reflexão, essa síntese. São colegas que nós estimamos e cujos trabalhos nós lemos sempre com muito proveito. E há também jovens que estão fazendo pesquisas de doutorado, isso é importante porque há uma inter-relação entre gerações e confronto, então, de interesses. Há 25 universidades aqui representadas, obviamente do Brasil, América Latina, Europa e Estados Unidos, e isso garante digamos assim, uma pluralidade de perspectivas metodológicas e teóricas e um olhar, digamos assim, sobre diversas perspectivas em relação ao nosso autor. Os temas que foram propostos foram numerosos, portanto, eu não vou repetir aqui, mas a Machado e o cânone ocidental, a internacionalização de Machado de Assis, quer dizer, na verdade, Machado de Assis hoje goza de uma grande internacionalização, um pouco menos na Itália, né? Onde ele é muito traduzido, ele é praticamente traduzido, mas onde a elaboração crítica é pouca, ou quase nula.
Essa parte eu vou ler porque eu preparei em italiano, perché vorrei anche che i nostri colleghi che sono qui al tavolo sentano questo piccolo riferimento a Machado e l'Italia. Machado desiderava conoscere l'Italia, lui che non si è mai allontanato da Rio de Janeiro, e lo esprime nella lunga corrispondenza con uno giovane amico e protetto, il poeta Magalhães de Azeredo, che avrebbe finito i suoi giorni a Roma nel 1963 a conclusione della sua carriera diplomatica. Dice Machado: l'Italia fa affiorare in me certe reminiscenze classiche e romantiche che accrescono il mio rammarico per non aver mai calpestato quel suolo così intriso di storia e di poesia. Grande conoscitore della storia romana e della letteratura italiana, da Dante che ha tradotto ai contemporanei, di Leopardi ha detto: Leopardi è uno dei santi della mia chiesa, a causa dei versi, della filosofia e forse di una certa affinità morale. Probabilmente anch'io ho la mia gobetta a corcunda, não é? Machado ha anche introdotto l'opera di Verdi nella sua produzione, seguito i cantanti lirici e apprezzato le traduzioni italiane di Shakespeare che gli hanno permesso di conoscere un altro drammaturgo. È molto nota nel mondo accademico la curiosa cerimonia del 1905 nel Silogeu Brasileiro dell'Accademia Brasiliana di Lettere, che allora era insediata sulla lungomare della cosiddetta Praia Vermelha, un quartiere di Rio, dal 1905 al 1923, avendo proprio Machado de Assis come uno dei suoi fondatori, primo presidente. Cerimonia nella quale un conosciuto intellettuale brasiliano, Graça Aranha, consegnò a Machado un ramoscello di una quercia piantata nel Gianicolo, nel túmulo de Torquato Tasso. Joaquim Nabuco, storico e diplomatico, quando era ambasciatore a Roma, chiese il permesso all'allora sindaco Pompeu Colonelli di tagliare quel pezzo di quercia, e il sindaco pensò bene di mandare anche una lettera attestando l'autenticità della reliquia. Questo aneddoto illustra bene un po' del modo di sentire brasiliano e italiano, in un gesto di comune cortesia che potrebbe sembrare patetico, perché stiamo parlando di un autore non convenzionale, rivoluzionario e di un paese, l'Italia, con 2000 anni di storia e di cultura, ma anche capace di un gesto di profonda umanità e empatia. A mesma empatia e humanidade que eu espero que nós possamos, então, desenvolver durante o nosso seminário. Mas eu gostaria, então, de passar a palavra para a diretora da Faculdade de Letras e Filosofia, a professora Ariana Punce, que é a nossa colega e amiga da área de Filologia Românica. Se ele pode ser Grazie e intanto veramente è per me un onore portare il saluto della nostra Facoltà di Lettere e Filosofia a tutti gli ospiti presenti e in particolare a quelli che sono venuti da lontano. Davvero mi auguro che questi giorni che trascorrerete qui nella nostra città, nella nostra facoltà e nel nostro grande Ateneo, come avete visto prima, siano dei giorni ricchi di scienza, ma anche ricchi di relazioni amicali e che possano essere sempre più punto di partenza per relazioni sempre più strette fra tutti noi. Io prima di tutto voglio ringraziare il comitato scientifico e il comitato organizzativo e in particolare la mia collega e grande amica Sonia Netto Salomao, che sempre peraltro ha rappresentato, siamo anche nello stesso dipartimento, per tutti noi veramente questo abbraccio tra Italia e Brasile, in senso vero, in senso concreto. E quindi la ringrazio non solo per queste giornate, ma anche per tutto quello che ha fatto poi in tutti questi anni, proprio per valorizzare
la cultura brasiliana in Italia, ma sempre inserendola poi in una rete più ampia di relazioni, di contatti e di sapere. Da questo punto di vista devo dire che questo convegno, il cui titolo anche è bellissimo, Machado de Assis, La complessità di un classico, no? Poi complessità e classico sono due parole che potrebbero benissimo, anzi è così, adattarsi all'altro grande convegno che parallelamente si sta svolgendo qui su, appunto per il centenario della nascita di Italo Calvino. Come Italo Calvino, anche qui è un autore che sempre più deve essere scoperto, sicuramente valorizzato in Italia, ma è bello, dicevo, per la nostra facoltà questo approccio, che è un approccio che unisce e contamina competenze e saperi diversi intorno a un personaggio complesso, effettivamente, no? Ricco di tante sfaccettature diverse, ma anche che qui siano presenti appunto traduttori, scrittori, studiosi, e questo è per noi quello che significa davvero incontrarci, si parlava appunto degli incontri e dei ponti, e condividere il nostro sguardo su questo autore. Un autore che appunto mi piace la parola classico, perché classico vuol dire che è di tutti, è di tutti ed è destinato, come dire, ad attraversare il tempo. 115 anni dalla sua scomparsa sono forse anche pochi, ma il tempo saprà, proprio grazie ai vostri lavori e ai libri, appunto tutto quello che sta uscendo in questi ultimi periodi, sempre più lanciarlo come un autore importante per tutti noi. Quindi io vi ringrazio, vi auguro davvero buon lavoro, mi scuso se poi dovrò lasciarvi proprio perché devo passare anche nell'altro convegno, ma davvero poi spero di ritornare, davvero buon lavoro e grazie di essere qui a tutti. Eu tenho também o prazer de apresentar e passar a palavra para o conselheiro cultural da Embaixada do Brasil, que é também um estudioso de Machado de Assis e um grande amigo também, digamos assim, de tudo aquilo que nós fazemos aqui na Sapienza, apesar de ter chegado recentemente, já mostrou, não é? Pelo dedo se vê os gigantes, como se diz, então ele já demonstrou que poderemos contar com ele para o futuro. Por favor. Muito obrigado, professora. Parlo anch'io em português. Hoje a gente está tendo um dia bem interessante na Embaixada do Brasil em Roma. A gente começou o dia muito cedo, porque atualmente, com a guerra na faixa de Gaza, todos os brasileiros que estão saindo de Gaza e a ajuda humanitária que está sendo enviada pelo Brasil está passando aqui por Roma, né? Os brasileiros que saem de Gaza pelo Egito estão vindo para cá e os mantimentos estão indo por aqui. Então, é um dia interessante sair de uma coisa super de política e operacional e vir para um evento tão importante, tão bonito quanto esse. São duas coisas que, a princípio, parecem não ter qualquer relação, os temas políticos e os temas acadêmicos e culturais. Mas, na verdade, o trabalho que se faz aqui é muito importante para o diálogo, não só entre o Brasil e a Itália, mas entre a cultura brasileira e o mundo. Ao trazer Machado de Assis, um clássico complexo, a gente traz um pouco do que há de mais profundo na alma brasileira e do que há de mais caro e mais importante para nós. Por isso, esse trabalho que é feito aqui em termos culturais, acadêmicos e científicos, ele tem também uma dimensão para nós muito importante, diplomática, porque o conhecimento mútuo, quando dois países passam a se entender e conhecer um pouco da alma um do outro, e para nós brasileiros, Machado de Assis é algo incontornável, é algo que tem grande centralidade na formação brasileira, no caráter brasileiro. Quando esse conhecimento mútuo é alcançado, a gente tem benefícios e facilidades em todos os aspectos do diálogo entre povos, entre nações, né? Seja políticos, seja econômicos, seja de todo tipo. Por isso, assim, eu
ao elogiar os organizadores do evento, na pessoa da professora Sandra Salomão, e ao agradecer a presença de todos aqui, eu queria registrar isso, que esse é um trabalho muito importante, que vai muito além simplesmente do mundo acadêmico. Muito obrigado e bom seminário a todos. Então, vou abrir, então, a primeira sessão, pedindo, então, que o professor Hélio de Seixas Guimarães, da Universidade de São Paulo, coordene essa primeira sessão, e vou já explicar a vocês que talvez acho que o Hélio possa mesmo dar a notícia da sessão, né? Não vou falar mais, acho que vou passar para cada coordenador, então, as informações sobre as sessões. Então, nós vamos ter 2 sessões, vamos ter um pequeno intervalo às 11h30, e depois a última sessão, para depois uma sessão de debate, e, portanto, quem tiver perguntas, por favor, as escreva, não é? Para que, então, nós possamos discutir todos no final dessa sessão da manhã. Por favor, Hélio. Bom dia a todas e todos. É um prazer, uma satisfação, uma honra, né, abrir os trabalhos da primeira mesa do Seminário Machado de Assis, A Complexidade de um Clássico. Eu queria agradecer à comissão organizadora, em nome da professora Sônia Neto Salomão, né, pela iniciativa, pelo trabalho e pela oportunidade que nos oferece de convívio, né, de encontro, reencontro e diálogo aqui nesses 3 dias em Roma, né. Eu passo imediatamente, a gente tem um tempo assim, bastante justo, né? Eu passo então a apresentar a mesa, que é composta pelos professores Kenneth David Jackson, peço que venha à mesa, por favor, a professora Sandra Guardini Vasconcelos e o professor Abel Barros Batista, que não pôde estar conosco, mas cujo trabalho será lido pela Patrícia Ferreira, né? Fazendo a apresentação, o professor Kenneth David Jackson é professor de literatura luso-brasileira na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, né, que trabalha com movimento modernista na literatura e nas artes, na cultura portuguesa na Ásia, literatura luso-brasileira, poesia, música e etnografia, né? Vários livros publicados, dos quais eu destaco Cannibal Angels, Transatlantic Modernism and the Brazilian Avant-Garde, Machado de Assis, The Literary Life, entre outros. Fez pesquisas em Portugal e no Brasil, Sri Lanka, professor da Fulbright, e atuou, né, também como músico, né, em várias orquestras profissionais e no quarteto de cordas. Em seguida, teremos a fala da professora Sandra Guardini Vasconcelos, minha colega, né, na Universidade de São Paulo, onde é professora titular sênior de literatura inglesa e comparada, né, e fez pós-doutorado em Cambridge, Universidade de Manchester, e tem artigos publicados no Brasil e no exterior, autor de vários livros, dos quais eu destaco um livro sobre Guimarães Rosa, Puras Misturas, Histórias em Guimarães Rosa, e 10 lições sobre o romance inglês. Ela é coordenadora também do Laboratório de Estudos do Romance na USP, curadora do Fundo João Guimarães Rosa, no Instituto de Estudos Brasileiros, também da USP. E também, em terceiro lugar, a professora Abel Barros Batista, né, que é professor titular de literatura brasileira na Universidade Nova de Lisboa, publicou vários livros, e 3 especialmente dedicados a Machado de Assis, que são A Formação do Nome, né, Autobibliografias e 3 emendas, todos pela editora da Unicamp. E recentemente se dedicou a Dom Casmurro um ensaio intitulado Um Desejo Tão Particular e Todos os Fantasmas na Mesma Sala, né, que é uma publicação recente sobre Machado de Assis. Eu vou passar, então, imediatamente a palavra ao professor
Jackson. São, por orientação aqui da nossa coordenadora do seminário, da nossa organizadora, né? A gente vai tentar ficar nos 20 minutos, né? Peço aos colegas, e vou fazer um aviso quando faltarem 5 minutos para a conclusão do tempo. Então, professor Jackson. Obrigado. Agradeço muito à professora Sônia Neto Salomão pelo convite, a organização. É uma honra estar aqui com vocês. Alterei levemente meu título para Mad Machado, do humor à loucura. Está ligado assim. Vou dar mais perto do melhor. Num conhecido ensaio sobre o humor e a filosofia em Machado, José Guilherme Melchior afirma que a forma livre adotada a partir de 1880, aprendida com Laurence Sterne e com outros autores citados no prólogo às Memórias Póstumas de Brás Cubas, leva Machado a uma, cito, audaciosa liberdade que permite a abordagem cômico-fantástica do real. Melchior descreve um humorismo zigue-zagueante, caracterizado principalmente pela absoluta liberdade do texto em relação aos ditames da verossimilhança. O meu objetivo nesse trabalho é seguir a rotação e translação, para partir de um título machadiano, que vão além do realismo mágico e do cômico fantástico, transformando-os gradativamente em terreno da loucura. Estou interessado na função dessa transição, que Machado atribui aos seus personagens, ao comportamento humano e à filosofia da existência. O nosso argumento é que há um caminho para a loucura, preparado e introduzido pelo humor do cômico fantástico. Essa trajetória pode ser observada e definida pelo experimentalismo ficcional, pela decomposição dos seres e das experiências provocadas pela força do seu pessimismo, fatores mencionados no ensaio de Melchior, e como diz Bento Santiago, ao olhar os retratos dos pais pelo encardido do tempo. As cenas de magia e do cômico fantástico podem ser ordenadas e estudadas segundo o grau de indeterminação e fragmentação da memória episódica dos personagens. Segundo uma teoria de cognição, de Endel Tulving, as memórias pessoais de nossas experiências são, por sua natureza, fragmentadas e não lineares. Repassar memórias do passado, assim, viajar no tempo mental, da mesma maneira fragmentada e episódica, afeta a capacidade de formar concepções críticas sobre o futuro. Queremos observar nessa trajetória a passagem do sobrenatural até a loucura. A dialética da luta constante com a razão é apresentada em forma de fábula no capítulo Razão contra a Sandice das Memórias Póstumas de Brás Cubas, cito. Mas o excesso antigo da sandice criar amor às casas alheias, dificilmente lá farão despejar. Agora, se advertirmos, no mesmo número de casas que ocupa, umas de vez, outras durante as suas estações calmosas, concluiremos que essa amável peregrina é o terror dos proprietários. Em citação. Muitos personagens passam por momentos ou períodos de loucura. Numa nota preliminar às Memórias Póstumas, ao considerar o ridículo dos atos dos personagens, Massaúd Moisés pondera, se não, cito, leva à impressão de que, ao final de contas, numa espécie de loucura está a verdade maior e resistente a qual substância corrosiva proveniente dos convencionalismos sociais ou da alma de cada um. É Machado quem escreve, citando Polônios, cito, desvaria, embora lá tem seu método. Também há método aqui, e ainda há método no que se lhe seguiu, o que parece mais extravagante. Então, a primeira parte, limites do real. Na ficção, as cenas cômico-fantásticas surgem a qualquer momento e desafiam os limites do real, exemplificados pelo famoso capítulo do Delírio, quando Brás Cubas anda nas costas de um hipopótamo para a origem do tempo. Ou no conto Entre Santos, quando as estátuas dos santos em São Francisco de Paula descem dos nichos para conversar entre si alta noite.
Nós, leitores, ficamos admirados ao ler em Dom Casmurro que a carruagem do imperador vai parar na casa de Dona Glória, cena criada na imaginação de Bentinho. Cito: trazia uma ideia fantástica, a ideia de ir ter com o imperador. Vi, então, o imperador escutando-me, refletindo e acabando por dizer que sim, que iria falar à minha mãe. São muitas as ideias fantásticas que entram constantemente na ficção. Nas Memórias Póstumas, acompanhamos Brás Cubas quando, depois da valsa com Virgília e do primeiro beijo tênue e trocado, conta uma fantasia cômica em forma de fábula. Cito: porque meu pensamento, ordiloso e tranquilas, saltou pela janela fora e bateu as asas na direção da casa de Virgília. Aí achou um peitoril de uma janela, o pensamento de Virgília. Saudaram-se e ficaram de palestra. Fim de citação. E ao sair de um baile, Brás encontra esperando no fundo do carro os seus 50 anos. Cito: lá estavam eles, os teimosos, não tolhidos do frio nem reumáticos, mas cochilando a sua fadiga, um pouco cobiçosos de cama e de repouso. Segunda parte, ambiguidade. No diagnóstico de loucura, opera-se, na frase de Jorge Sena, um jogo de espelhos que substitui a mistificação à realidade para revelar a ambiguidade da consciência. Casos de ambiguidade na identificação dos primeiros sinais de loucura percorrem a ficção machadiana, tornados célebres por Simão Bacamarte, o alienista da Casa Verde, que declara, cito: a loucura, objeto dos meus estudos, era até agora uma ilha perdida no oceano da razão. Começo a suspeitar que é um continente. Não deixa de ser cômico quando, depois de um devaneio engraçado, Brás Cubas conta para Quincas Borba que é nababo. Entramos numa sala de espelhos quando é Quincas quem lhe informa que estava doido e chama o alienista. A reação do Brás a esse diagnóstico faz lembrar o raciocínio de Simão Bacamarte. Cito: a única objeção contra a palavra do Quincas Borba é que não me sentia doido. Mas não tendo geralmente os doidos outro conceito de si mesmos, tal objeção ficava sem valor. Então, qual é o doido? O alienista que examina Brás Cubas vira o espelho mais uma vez ao revelar o estado psíquico instável do amigo. Tenta minimizar a gravidade do diagnóstico com uma máxima inversível. Cito: um grãozinho de sandice, longe de fazer mal, dava certo pico à vida. Machado é longe de afirmar que a loucura existe para animar a nossa realidade, considerando o pessimismo que caracteriza subsequentes casos de loucura que denunciam qualidades, valores e comportamentos indesejáveis no pensamento e comportamento humanos. O mesmo médico que usou da máxima também respondeu ao comentário de Rubião de que a morte seria fácil para Quincas por causa de sua filosofia, cito: mas filosofia é uma coisa e morrer de verdade é outra. Adeus. Terceira parte, fragmentação. Na leitura de Isadora Carvalho, o tema da loucura se desenvolve na desarticulação da linguagem. Cito: qualidades associadas à noção de loucura estão imbuídas também na linguagem em si do texto. Fim de citação. Há capítulos aparentemente desassociados da narrativa, por exemplo, inutilidade, capítulo de uma única frase, cito: mas, ou muito me engano, ou acabo de escrever um capítulo inútil. Outros capítulos partem do real para o incongruente e o cômico absurdo, como o caso de Um Grão de Sandice, que vira o espelho alienista que achou normal um grão de sandice no diagnóstico de Quincas Borba. Brás cita, em outro capítulo, um doido que conheci, o Romualdo, reproduzindo uma fala que poderia ter saído do teatro do absurdo. Cito um trecho do capítulo. Eu sou o ilustre Tamerlão, dizia ele. Outrora fui Romualdo, mas adoeci e tomei tanto tártaro, que fiquei tártaro. Até rei dos tártaros. O tártaro tem a virtude de fazer tártaros. Brás, abalado pelas dimensões da loucura dessa ideia fixa.
Machado mesmo nos adverte de que, cito, a leitura de um mau livro é capaz de produzir fenômenos ainda mais espantosos. A fragmentação da lógica narrativa se reflete, como neste exemplo, na instabilidade ou na marginalidade dos personagens dentro da linguagem e da estrutura e hierarquia sociopolíticas. 4 motivos da subconsciência. As cenas de realismo mágico podem desvendar motivos ocultos na subconsciência dos personagens, caracterizados por Melchior como estados psíquicos aberrantes, desdobramentos da personalidade, delírios. Lembra-nos que Machado, sendo discípulo de moralistas franceses, é mestre do desmascaramento, inclusive dos mecanismos que sustentam a hierarquia sociopolítica. Katia Muricy vê nesses desdobramentos e aberrações a desconstrução e negação de modelos de pensamento habitual e uma denúncia da razão burguesa. Não falta, muitas vezes, à exposição da subconsciência, uma visão grotesca do real. Brás se surpreende, por exemplo, quando numa primeira visita a Virgília, a prospectiva noiva, confunde o rosto que observa com o esperado. Cito: de repente, morre-me a voz aos lábios. Fico tolhido de assombro. Virgília? Seria Virgília aquela moça? As bexigas tinham-lhe comido o rosto. A pele, ainda na véspera tão fina, rosada e pura, aparecia-me agora amarela, estigmada pelo mesmo flagelo, e devastara o rosto da espanhola. Creio que fiz um gesto de repulso. E no romance Quincas Borba, os sonhos paralelos de Rubião e Sofia revelam a crueldade e a agressividade latente que subjazem o quadro emocional e material. No primeiro caso, Rubião sonha salvar Sofia do castigo corporal do marido. Cito: nessa noite, Rubião sonhou com Sofia e Maria Benedita. Viu-as num grande terreno, apenas vestidas de saia, costas inteiramente despidas. O marido de Sofia, armado de um azarrogue de 5 pontas de couro, rematando em bicos de ferro, castigava-as despiadadamente. Rubião se vê atuando com o heroísmo que, entretanto, prefigura a sua descida para a loucura definitiva. Cito: Rubião sentia que era imperador Luís Napoleão. O cachorro ia no carro aos pés de Sofia. E, paralelamente, Sofia, reagindo à severa repressão emocional a qual é sujeita, presente na subconsciência dela, sofre um pesadelo violento, no qual a carruagem em que anda de namoro com Carlos Maria é assaltada, ele apunhalado e o corpo deitado no chão. Ao sentir um beijo sangrento do assaltante, acorda para encontrar ao seu lado o marido, Palha. A revelação de cenas subconscientes chega a um surrealismo quase kafkiano no conto A Chinela Turca, quando às altas horas da noite chega em casa de Duarte um homem gordo, tomado por um doido, um ladrão, que o acusa, cito: o senhor acusado de ter subtraído uma chinela turca. O homem disse isso com um riso sarcástico de inquisidor. Duarte não sabia nem sequer da existência do objeto roubado. Dentro de alguns segundos, viu entrar 5 homens armados que lhe lançaram as mãos e o levaram a escada abaixo, sem embargo dos gritos que soltava e dos movimentos desesperados que fazia. Às vezes, personagens considerados racionais entram em estados aberrantes sem estar conscientes disso. Numa cena de Quincas Borba, após recusar um convite para andar a cavalo com Rubião, e ao despedir-se dele, Sofia vê da janela 2 rosas se rindo do comportamento dela. Ouve os argumentos da primeira, que a avisa a esquecer-se dele, cito: triste homem sem encantos. E da segunda, que recomenda: se has de amar alguém fora do matrimônio, ama ele que te ama e é discreto. Deixa-se estar ouvindo por longos momentos e passa para o outro lado do espelho quando começa a interrogar outras plantas. E 5, na beirada. Na sequência dessa progressão, há personagens que andam na beirada do precipício. Fora, no romance Esaú e Jacó, não podendo escolher entre Pedro e Paulo,
fica de cama com uma doença grave. Responde a Natividade, quando perguntada se os filhos podem entrar. Ambos, quais? Em Quincas Borba, Rubião insiste ao médico que examina o amigo que o cachorro, homônimo, entre aspas, parece gente. Quando olha para o cachorro, era o mesmo olhar meditativo do filósofo quando examinava negócios humanos. E quando sozinho com o cachorro, ouve uma voz dizer, e por que não? Fica apavorado de pensar que era a voz do cachorro, ou melhor, a voz do outro Quincas Borba presente no corpo deste. Muito raramente, os personagens têm a consciência do seu estado quando estão passando por episódios de loucura, como Rubião conta sobre Quincas Borba. Cito, Quincas Borba não só estava louco, mas sabia que estava louco. E esse resto de consciência, como uma frouxa lamparina no meio das trevas, complicava muito o horror da situação. Sabia-o, e não se irritava contra o mal. Ao contrário, dizia-me que era ainda uma prova de humanitas, que assim brincava consigo mesmo. Bento Santiago, em Dom Casmurro, também sabia que estava desequilibrado quando, cito, o retrato de Escobar parecia falar-lhe. Reconhece que, cito, era vítima de uma grande ilusão, uma fantasmagoria de alucinado. Mas, ao olhar novamente para o retrato, volta imediatamente à ilusão que dominava a sua razão, a um estado amargo e vingativo. E no memorial, o conselheiro Aires relata no seu diário que depois de se despedir da última vez de Fidelia no cais, volta para casa para encontrá-la novamente. Sentou-se no canapé e ficamos a olhar um para o outro. Ela desfeita em graça, eu desmentindo o Shelley com todas as forças sexagenárias restantes. Decepcionado por tudo que a fantasia revelara sobre os seus motivos, exclama, basta. E, finalmente, seis, condição existencial. Nesse trajeto para a loucura, o tratamento mais radical da comicidade talvez seja o do humor filosófico ou da filosofia do humor, de onde a loucura é vista como uma condição de estar no mundo. Para Melchior, o humor misturado com o fantástico é uma atitude filosófica sem ser uma filosofia, cito. O humorismo de Machado de Assis é uma atitude eminentemente filosófica, mas não é uma filosofia. Machado não emprega o humor para ilustrar uma filosofia, ao contrário, o seu humor, fazendo às vezes da inexistência metafísica, é filosofia. E esse fenômeno confere uma notável modernidade à sua obra. É aí, diz Melchior, que o pessimismo encontra adequada e maravilhosa expressão artística no humorismo. Paralelamente, Benedito Nunes considera que a filosofia na obra machadiana é inseparável da forma do discurso, estabelecendo uma relação lúdica com as ideias filosóficas, tratando-as imaginativamente e dando-lhes nova forma como fantasias literárias, enquanto o autor ri a filosofia com uma inflexão irônica e mordaz. Fim de citação. Certamente, Machado recebeu todas as ideias filosóficas com um sorriso zombador e descrente. Faz Brás Cubas advertir que a natureza é caprichosa e as ideias oscilam entre fixas e imóveis. Para Afrânio Coutinho, cito, esse caráter de ausência de qualidades fixas, de indefinido no humor, é que há de mais verdadeiro nele. Conclusão. Machado emprega o humor do mágico e do fantástico para pôr em dúvida a natureza da verossimilhança e do juízo. Cito, quem quer que sejas tu, certamente não estás em teu juízo, gorjeia o canário sumariamente a Macedo no conto Ideias de Canário. Mal suspeitava o canário ingênuo do grau de loucura do linguista que se proclamava perito na língua dos canários. Cito, conversávamos longas horas, eu escrevendo as notas, ele esperando, saltando, trilando. Para o canário, a totalidade do mundo é sempre o que vê ao seu redor, em toda a sua perfeição, e qualquer outro cenário é falso. Apesar da ingenuidade panglosiana, a fala do canário se aproxima a um humor perigoso, que beira o absurdo e que nos leva para perto da tautologia, da incongruência e até do inexplicável.
A loucura, a perda do juízo, qualquer que seja, para repetir o canário, entra na casa de qualquer um. Se ao observar a decomposição dos personagens na ficção machadiana, aprendemos que a loucura é universal existencial, fazendo o seu papel inevitável, inexplicável na tragicomédia humana, atuando no que Mercure chama o indecifrável enigma do universo, nos conforta, não obstante, a perspectiva desarmante do seu humor filosófico. Será que podemos rir com a mesma audaciosa liberdade, confiando com o sorriso zombador do autor na solução encontrada por Quincas Borba, depois de estudar longamente um problema insolúvel, quando conclui, cito, nem todos os problemas valem 5 minutos de atenção. Obrigado. Muito obrigado, rigorosamente no tempo. Eu passo imediatamente a palavra à professora Sandra Vasconcelos, por favor. Diga. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer à professora Sônia pelo convite e à comissão organizadora e à comissão científica pela oportunidade de estar aqui com todos vocês. Passar a leitura. Machado de Assis, teórico do romance. São célebres as menções de Machado de Assis às obras literárias e ao ato da leitura. Também não é nada incomum que seus narradores se refiram à materialidade do livro e ao processo da escrita. Para além da autoconsciência narrativa, uma das linhagens mais fecundas do romance, inaugurada por Cervantes e caminho trilhado, entre outros, por Henry Fielding e Lawrence Sterne, a obra novelística de Machado também se caracteriza por oferecer alguns indícios do que se poderia configurar como uma teoria machadiana do romance. Ainda que esparsos e pontuais, eles se encontram já na sua ensaística, quando alguns comentários sobre aquela forma literária indicam certa insatisfação com o estado da arte do gênero no Brasil. As ideias críticas de Machado sobre o gênero romance, produzidas entre as décadas de 1850 e 1870, tornam possível ler as primeiras à luz dos últimos, ou vice-versa, quer dizer, os ensaios à luz dos romances, os romances à luz dos ensaios. Eu não vou aqui entrar nos detalhes desses ensaios, eu vou só lembrar as críticas do Machado ao Joaquim Manuel de Macedo, ao José de Alencar, e alguns comentários que ele faz nessas críticas. Depois, mais tarde ainda, os textos dele sobre o primo Basílio de Eça de Queiroz. E ainda, por último, vou só lembrar também o artigo publicado na revista Novo Mundo, sobre o instinto de nacionalidade, em que ele, na verdade, acaba também, numa sessão dedicada ao romance, ele acabava de publicar Ressurreição, em 1772, e ressaltava aí, nesse artigo, a preponderância desse gênero sobre todos os outros gêneros literários cultivados, então, no país. E aqui, eu só queria lembrar desse ensaio, na argumentação, ele contrapunha o puro domínio da imaginação e o desinteresse que ele percebia nos romances publicados à época pelos problemas do dia e do século e, portanto, pelas crises sociais e filosóficas das quais o romance brasileiro parecia estar isento na sua visão. Nos seus romances, será possível acompanhar seu pensamento sobre o gênero por ele abraçado no início da década de 1870, depois de experimentar o conto, a novela e a poesia. A cada romance publicado, suas advertências ou prólogos vão pondo em questão algumas convenções que haviam feito história em ambos os lados do Atlântico. Em Ressurreição, como justificativa, Machado confessava, cito, a vontade de aprender e o desejo de saber se esse ensaio em gênero novo tinha alguma qualidade. Longe de solicitar a benevolência de seus leitores, a captar sua benevolência era quase praxe nos primeiros romances europeus, ele se dispunha, cito, a conhecer melhor o agro dessas tarefas literárias. E, em segundo ele, escrevendo não um romance de costumes, mas o esboço de uma situação e o contraste de 2 caracteres. De fato, Ressurreição explora os conflitos entre os 2 protagonistas, Félix e a jovem viúva Lívia, envolvidos em uma relação amorosa. Desculpe, eu fui rápido demais aqui. Envolvidos em uma relação amorosa
que será frustrada pela desconfiança do médico na sinceridade e constância femininas. A ação, o narrador a quer singelíssima, atenuando a importância do enredo em favor da sondagem do que Antônio Cândido caracterizou como as camadas subjacentes do ser. A trama de ressurreição se alimenta menos das intervenções de seus protagonistas no mundo e se pauta muito mais pelo acompanhamento e análise de seus estados de alma por parte do narrador e pela miudeza dos atos cotidianos. Se peripécias, naquilo que elas contêm de inesperado, de surpreendente ou de aventura, não haverá dignas de nota, pode-se concordar com a singeleza da ação, sempre circunscrita e atenuada, em comparação com o interesse do narrador pelo caráter. O conflito, portanto, é de ordem interna e se traduz nos diálogos nos quais o contraste entre os modos de ser e de pensar das personagens se delineia com clareza e mão firme. A exploração de um conflito intersubjetivo, a preocupação com a luta interna de seu protagonista, o interesse pelo funcionamento da vida subjetiva e sentimentos de suas personagens eram, com exceção de Sonhos Douro e Senhora, de José de Alencar, algo praticamente inédito na literatura brasileira até o romance de estreia de Machado. O desenho dos caracteres, de quem ele apresenta os perfis incompletos, mas com alguma sorte naturais e verdadeiros, surge novamente como objetivo principal de A Mão e a Luva, com um certo reconhecimento de que talvez as páginas não sejam de grande utilidade para o leitor. Mais uma vez, em sua advertência à primeira edição, Machado reitera que a ação lhe serve, cito, apenas de tela em que lancei os contornos dos perfis. Na história, insiste ele, o autor mais se ocupa de desenhar um ou dois caracteres e dispor alguns sentimentos humanos que de outra qualquer coisa, porque outra coisa não se animaria a fazer. Em A Mão e a Luva, o cálculo, fui eu de novo para baixo, o cálculo e as conveniências pessoais e sociais são o mote para as escolhas e decisões de Guiomar e Luiz Alves, não representando um desvio narrativo, um desvio do esquema narrativo que Machado já delineara no primeiro romance. Na sua onisciência, o narrador não se furta ainda a rechear sua narrativa com comentários, reflexões e digressões que começamos a ouvir em Ressurreição e que irão se avolumar, se tornar cada vez mais presentes nos romances da segunda fase. Helena acrescenta a esse padrão narrativo o romanesco, traço que Machado admite de modo explícito na advertência e que se traduz em um enredo de corte melodramático, cheio de lances folhetinescos, com o suspense e o mistério em torno do nascimento de Helena, as reviravoltas, a sugestão de usurpação e de incesto, a renúncia e as revelações. O método é semelhante ao dos dois romances anteriores e, novamente, a intriga gira em torno do conflito entre o sentimento e as convenções sociais. Em Yaya Garcia, a tensão dramática se reduz, pois, sob o jugo das leis sociais, nem Jorge nem Estela exteriorizam suas motivações interiores, cabendo ao narrador sondar o que ele caracteriza como a mola secreta da ação. Se em Helena, Machado reconhece o caráter romanesco da história de Helena Estácio, aqui o narrador faz Jorge recomendar a Yaya que, cito, dê um pouco de poesia à vida, mas não caia no romanesco. O romanesco é pérfido. Por certo, o Conselho contra o Romantismo Excessivo antecipa a afirmação de Brás Cubas, poucos anos depois, de que sua narrativa, cito, não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhos. Como Machado advertia em outra parte, não confunda o romance com a vida ou viverá desgraçada. Isso aparece no conto Ponto de Vista, em Histórias da Meia-Noite. Em seus 4 primeiros romances, Machado adotava o enredo dramático no qual o fio condutor é o embate entre duas personalidades, como as de Félix e Lívia, as de Guiomar e Estevão, as de Estela e Jorge, em torno dos dilemas do coração e das convenções sociais. Ali, as tramas dependiam menos da intervenção de seus protagonistas no mundo e mais do foco e da análise por parte do narrador em seus estados de espírito e na trivialidade da vida cotidiana, desprovida de choques ou dificuldades intransponíveis.
Neles, o narrador onisciente se centra nas personagens, age como um juiz de suas ações morais e investe no exame de suas motivações íntimas, a fim de expor sua verdade interior. De certa forma, Machado cumpriu o programa que havia proposto para o romance brasileiro em seus ensaios críticos. Tratava-se de uma visão bem comportada do gênero, que não tirava ainda partido de todas as suas potencialidades. A viravolta machadiana, citando Roberto Schwartz, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881, alinharia o escritor brasileiro com a tradição do learned wit, agudeza erudita, e do romance autorreflexivo. No prólogo da terceira edição, Machado retomava a observação do narrador de que as memórias eram uma obra difusa na qual havia adotado a forma livre de um Sterne ou de um Xavier Dométre. A novidade é o que parece ter provocado o espanto de um capistrano de Abreu, o qual, em resenha na Gazeta de Notícias, indagava se a nova produção seria um romance. A ousadia não tinha apenas a ver com a hesitação do narrador em iniciar as memórias pelo seu nascimento ou morte, mas com a escolha de ser um defunto autor, um ponto de vista que lhe dava a prerrogativa de distância absoluta em relação às coisas deste mundo. O capricho, a zombaria, a irreverência, as digressões serão a alma de uma narrativa sobre a qual Brás dirá numa reprimenda ao leitor. Cito o romance. Tu tens pressa de envelhecer, e o livro anda devagar. Tu amas a narração direta e nutrida, o estilo regular e fluente. E este livro e o meu estilo são como os ébrios. Guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. Fim de citação. O processo extraordinário que Brás Cubas alega ter empregado na composição envolve cabriolas e solavancos como o andar dos ébrios. Ainda enquanto narra os fatos de sua vida em flashback, em ordem rigorosamente cronológica, vale-se de todas as vantagens do método sem a rigidez do método. Se o método é coisa indispensável, Brás assegura que é melhor que fique um pouco à fresca e à solta, o que confere à narrativa a liberdade de digredir, comentar, abrir parênteses, fazendo dela, cito novamente, obra supinamente filosófica, de uma filosofia desigual, agora austera, logo brincalhona. O tom derrisório e autodepreciativo se apreende em afirmações como a de que o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica, ao passo que a tagarelice de Brás nega que nas suas memórias só entre a substância da vida. Se nos romances da primeira fase tem-se um Machado hesitante entre os rumos a tomar, o que redunda em certa mistura eclética no plano da composição, uma mistura de análise psicológica, intromissões da voz narrativa, resquícios do romance epistolar, por exemplo, em Helena, enredo dramático, lances de folhetim, viés filosofante, cenas realistas, os arrebiques de linguagem, como se estivesse inventariando possibilidades alternativas. A partir de Brás Cubas, ele aparenta ter encontrado um veio mais congenial com seu ceticismo e visão desencantada do mundo. O próprio estatuto do romance é posto em questão. A matéria brasileira encontra outra forma, definitiva e segura, na qual se configurar. E os clichês românticos e cenas melodramáticas se tornam objeto de paródia. Machado submete, assim, a sua produção inicial a uma rigorosa revisão crítica. Além da mudança de tom, graças ao uso reiterado da ironia, da derrisão e do sarcasmo, nos romances da segunda fase haverá ainda uma inversão de ênfase do ângulo da estruturação narrativa. A modificação realmente significativa, neste aspecto, reside no fato de que a ação e o enredo submergem para segundo plano e a figura do narrador vem ocupar o proscênio, inflando o papel que geralmente costuma desempenhar na organização da narrativa. Isso toma forma tanto do discurso memorialístico e autobiográfico, no qual avulta a voz do eu, quanto do aprofundamento das consequências da adoção de uma voz narrativa que se sobrepõe à história, ao narrado. Esgarça-se dessa maneira a ação, embora, em alguns dos romances, a intriga amorosa represente ainda uma espécie de fio condutor.
E o romance se abre para o ensaio, para as filosofices, para as digressões, os quais produzem fissuras no que seria o edifício coeso do relato. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro e Memorial de Aires, não há mais o que dramatizar, isto é, pôr em ação, em movimento. Cubas narra de além-túmulo e já não tem mais nada a ver com as coisas deste mundo. Entre os acontecimentos vividos por Bento Santiago e a narrativa a qual ele ora se dedica, 40 anos se interpõem, e basta-lhe, a essa altura, como ele diz, um sono quieto e apagado. O aposentado e desiludido conselheiro Alves, autor do diário íntimo que contém suas memórias, é, na definição de José Paulo Paes, um aprendiz de morto e, portanto, alguém que já pode dispensar-se de intervir no duro jogo da sociedade. É como se estivéssemos três fora do alcance da ação do tempo e das vicissitudes da existência. São, ainda expressão de José Paulo Paes, arquitetos de ruínas, sem legado a transmitir ou experiência a compartilhar. A autobiografia e as memórias, formas tradicionais do romance desde sua ascensão no século XVIII, são sistematicamente subvertidas, porque ali há menos da vida e mais das opiniões de seus autores do que seria de se esperar. Em Dom Casmurro, Bento Santiago leva 100 capítulos para relatar o que desencadeará o conflito e o que deveria ser o acontecimento mais central de um romance supostamente sentimental e convencional. O casamento com Capitu, o nascimento de Ezequiel e o desenlace, com a partida da mulher e o filho para a Europa e a morte deles, ocupam exatos 48 capítulos do total e parecem ter menos importância do que a construção de um argumento e a apresentação de evidências que visam a levantar suspeitas e a imputar culpa à mulher. Ao se encerrar a narrativa, os capítulos derradeiros retomam os dois primeiros e compreendemos finalmente as razões do apelido de Casmurro e da solidão, fechando-se assim o círculo. Restam as lembranças e o plano de escrever a história dos subúrbios. A provocação tem mais um lance em Esaú Jacó e em Memorial de Aires, quando o próprio termo romance desaparece de cena. Como assinala o narrador de Quincas Borba, cito, ele quisera ter dado a este livro o método de tantos outros, só para refutar a ideia algumas linhas depois. O desrespeito às regras encontra uma tradução na fala de Polônios a respeito de Hamlet, de que o narrador se vale para comentar um sonho de Quincas Borba. Diz o narrador, desvario embora, lá tem seu método. Na advertência que precede o penúltimo dos romances de Machado, a existência de 7 cadernos manuscritos que pertencem a certo conselheiro Aires, diário de lembranças, memorial, explica a origem não só da narrativa que agora vinha a público, como daquela que constituiria de fato o último romance do autor. A advertência a Esaú e Jacó é, segundo Augusto Meyer, um falso prefácio, onde há tanta ou mais ficção que no próprio texto do romance. Ali, um autor anônimo nos relata que a matéria dos 6 primeiros cadernos continha uma narrativa que tem como protagonistas os gêmeos e da qual Aires é personagem, mas também proto-narrador. A ambiguidade se instala no plano da enunciação e a voz narrativa intervém em capítulos que, a seu modo, tecem observações sobre o processo de escrita. O pedido de ajuda às pessoas da minha história, o puxão de orelhas na leitora, que tem pressa em ler os capítulos dos amores, e a quem o narrador confessa que não gosta de gente que venha adivinhando e compondo um livro que está sendo escrito com método, o lembrete de que não está contando, cito, a minha vida, nem as minhas opiniões, nem nada que não seja das pessoas que entram no livro, para completar com a afirmação de que estas é que preciso pôr aqui integralmente com as suas virtudes e imperfeições, se as tenho. Ao chegar ao fim, antes de narrar o desfecho, ainda inclui uma espécie de arremate. Cito, todas as histórias, se as cortam em fatias, acabam com um capítulo último e outro penúltimo, mas nenhum autor os confessa tais. Todos preferem dar-lhe um título próprio. Eu adoto o método oposto. Escrevo no alto de cada um dos capítulos seguintes os seus nomes de remate e, sem dizer a matéria particular de nenhum, indico o quilômetro em que estamos da linha. Isto supondo que a história seja um trem de ferro. Em Memorial de Aires, recortada a narrativa dos gêmeos,
ficamos com o memorial, que, aparado das páginas mortas ou escuras, apenas daria, e talvez dê, para matar o tempo da barca de Petrópolis. Se, por um lado, os manuscritos emprestam alguma fidedignidade aos personagens, fatos e ações narrados, por outro, não há qualquer presunção de que o autor tenha representado papel eminente neste mundo. A forma do diário, decotada de algumas circunstâncias, anedotas, descrições e reflexões, sai da secretária de Aires para o mundo, desbastada e estreita, conservando só o que liga o mesmo assunto. O desamor à ênfase talvez explique o relato em tom menor e a quase inexistência de comentários sobre a escrita. Excepcionalmente, lemos a certa altura, na voz do próprio conselheiro, não posso interromper o memorial. Aqui me tem outra vez com a pena na mão. Era verdade. Dá gosto deitar ao papel coisas que querem sair da cabeça por via da memória ou da reflexão. Narrador oblíquo e dissimulado, confessa vocação de descobrir e encobrir. Desculpem. Narrador oblíquo e dissimulado confessa vocação de descobrir e encobrir, Aires não atende às expectativas da forma diária, que, no seu caso de íntimo e confessional, tem pouco e pareceria longe de se constituir como espaço de expressão da subjetividade. Falta só um parágrafo. Nas frestas, vou pular aqui, sem abandonar nunca o romance de caracteres que havia elegido como caminho e ressurreição, Machado cria uma galeria memorável de personagens e, por meio do foco narrativo, seja em primeira, seja em terceira pessoa, ali o domínio extraordinário da análise psicológica, a criação de narradores, também eles notáveis. A narrativa de suas vidas, entretanto, é fragmentária e lacunar, e expõe o quão pouco ou quase nada que se realiza nesses romances, atravessados pela ironia e pelo desencanto. Machado nos carrega para longe do terreno do seguro do romance canônico do seu tempo e instaura um regime de ambiguidade radical, para o qual o par de lunetas que se oferece ao leitor é mero disfarce e engodo. São, salvo engano, romances em crise, os quais anunciam os sintomas e antecipam a crise do romance como gênero, que se aprofundará nas primeiras décadas do século XX e terá desdobramentos tanto no contexto brasileiro quanto europeu. Desculpe se passei um pouquinho do tempo. Obrigado, Sandra. Peço, então, a Patrícia Ferreira que faça a leitura do texto da Bel Barros Batista, lembrando que as perguntas e comentários poderão ser feitas no momento do debate, depois da terceira mesa, agora da manhã. Então, peço que guardem aí, enfim, essas questões para mais tarde. Por favor, Patrícia. Abre-se com uma citação. O apontamento que trago a este encontro vem animado da ambição de abrir caminho a um estudo dos capítulos finais dos romances de Machado de Assis. O Paradigma é o último capítulo das Memórias Póstumas de Brás Cubas, das negativas. E a formulação memorável, cito, não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. O efeito da frase é considerável, precisamente por ser a derradeira, como se o autor fascista revelasse de vez a sua verdadeira feição, e nessa revelação residisse o inteiro o significado do livro. Dir-se-ia um desabafo, de que se sente o efeito antes de atentarmos no sentido. Uma espécie de punchline às avessas, a rematar e pelo mesmo gesto descartar a enorme piada que seria todo o livro. O último capítulo procede por enumeração de frases negativas que começam por mencionar faltas e, ao lado dessas faltas, 3 negativas que se contrapõem às faltas como compensação. A frase, somadas umas coisas e outras, conduz ao apuramento do pequeno saldo, com outra negativa implícita, não saí quite com a vida. O parágrafo inteiro, não apenas a última frase, tem a forma e a eficácia de um balanço de encerramento das atividades pré-póstumas, sendo um confronto que parte de faltas para benefícios e, em ambos os casos, com recurso a frases negativas. O pequeno saldo é ainda mais inesperado. Por outro lado, dir-se-ia que a frase que o declara, sendo outra negativa, a derradeira negativa, escapa do balanço. A negativa não tive filhos pode considerar-se da mesma ordem das faltas enumeradas anteriormente.
não ter transmitido o legado de miséria surge antes um benefício do que uma falta, de modo que não ter tido filhos pode resultar em benefício sem deixar de ser uma falta, ou constituir-se benefício por ser uma falta, ou até dissolver-se no benefício da não transmissão do legado de miséria, se esta, mais do que compensação, dissipar o peso da falta dos filhos. Segunda parte. Referida à experiência biográfica de Brás Cubas, a negativa "não tive filhos" tem duas determinações distintas e, de certo ponto em diante, inconciliáveis, a patriarcal e a filial. A patriarcal delimita-se em esboço nas notícias e comentários genealógicos do começo do livro e depois, de forma clara, na Tijuca, nos projetos expostos e impostos ao filho após a morte da mãe. O preceito maior, cito, é preciso continuar o nosso nome, continuá-lo e ilustrá-lo ainda mais, justifica a inculcação de dois projetos para o filho, um lugar de deputado e um casamento. Sabe-se que fracassaram e que o golpe atingiu sobretudo o pai. A resistência do filho à fantasiosa árvore dos Cubas já despontara perante a exortação paterna. Se acaba por aceitar as propostas, não foi porque o persuadisse a fantasia paterna, mas porque o moveu o chocalho da infância agitado pelo mágico. Início de citação. E foi por diante o mágico a agitar diante de mim um chocalho, como me faziam em pequeno para eu andar depressa. E a flor da hipocondria recolheu-se ao botão para deixar a outra flor menos amarela e nada mórbida. O amor da nomeada, o emplastro Brás Cubas. Fim de citação. Dir-se-á que o pai vence a resistência na medida em que vence a melancolia, e vence a melancolia na medida em que agita diante dos olhos do filho a fortuna do nome e o desejo de brilhar e escapar à obscuridade. Mas o decisivo está em que a equiparação não se esgota na redundância. Ao inserir naquele momento o significado e a motivação do malogrado emplastro, o livro traça a genealogia da diferenciação determinante na relação com o nome, que constitui o cerne do episódio do emplastro como causa da morte. O pai agitava o nosso nome, mas o filho ouvia o seu nome, o próprio de si mesmo enquanto indivíduo. O que chamei de determinação filial na frase "não tive filhos" define-se nessa diferença na relação com o nome e tem expressão imediata na ação de Brás Cubas. Aceita as propostas paternas, mas logo contraria o pai quando adia o regresso a fim de visitar Dona Eusébia. E tarda a regressar por motivo particularmente conflituante com aquela aceituação. Outra mulher, a Flor da Moita, a Vênus Manca, que nesse lance poderia ter surgido como alternativa à Virgília, Eugénia. Não chegou a tanto, claro, mas nem por isso o encontro deixou de produzir efeitos definitivos na disposição de cedência ao pai. Quando desce da Tijuca, Brás Cubas já o faz por razões próprias ou por uma razão própria, evitar o casamento com Eugénia. Além disso, julgo que não se tem valorizado certa impressão de início, no momento em que Eusébia lhe apresenta a filha, e que Brás Cubas virá a descrever assim. Cito. Dona Eusébia beijou-a com tão expansiva ternura que me comoveu um pouco. Lembrou-me minha mãe e, direi tudo, tive umas cócegas de ser pai. Fim de citação. Não passo agora a deter-me nas particularidades destas páginas sobre o encontro com Eugénia, que tentei analisar noutra ocasião. Para os propósitos desta, pretendo apenas que essas cócegas são precursoras do fluido misterioso, que vai surgir no capítulo intitulado O Mistério. Brás Cubas, porque estranha Virgília, pergunta-lhe o que tem. Ela faz um gesto enfadado e depois diz-lhe que, e eis assim descrito o efeito da oração completiva suprimida no capítulo, cito, um fluido subtil percorreu todo o meu corpo, sensação forte, rápida, singular, que eu não chegarei jamais a fixar no papel. Fim de citação. Será designado mais adiante fluido misterioso, quando o mistério que dá título àquele capítulo se revela noutro intitulado O Velho Colóquio de Adão e Caim. A fantasia que o preenche, como recordam, é a conversa de um putativo pai com um embrião anónimo de obscura paternidade, antecedida e legitimada pela voz secreta que lhe dizia é teu filho.
Não há no livro mais clara expressão da oposição entre o legado paterno e o desejo do filho. O que se decide é o destino passional de Brás Cubas, não qualquer árvore ilustre ou galho enfatuado. O embrião anónimo representa em síntese perfeita e graciosa o encadeamento irónico de maior relevo e efeito no livro. A mesma Virgília, que o pai constrangera a aceitar como noiva, torna-se sua amante adúltera, e será com ela que Brás Cubas viverá a experiência amorosa central da sua vida. A mesma Virgília assoma como possível mãe de um possível filho que nunca poderia receber o apelido Cubas. E logo depois o cruel desfecho. Tudo se esfuma, o embrião vai-se, cito, naquele ponto em que se não distingue Laplace de uma tartaruga. O legado do pai é figura a que calham bem as palavras com que a quimera da felicidade é descrita no delírio. Cito, feita de retalhos, um retalho de impalpável, outro de improvável, outro de invisível, cozidos todos a ponto precário com a agulha da imaginação. Mas a mesma descrição vale para o percurso biográfico de Brás Cubas. Satisfação, nomeadamente amorosa e sexual, e frustração do não menos secreto desejo de paternidade, ocorrem no mesmo plano de obscuridade e precariedade, cozidos com a agulha da imaginação. A relação com o nome mantém-se determinante no fracasso de ambos. O malogro do pai e a frustração do filho, no plano do nome como no dos filhos, chegam ao termo da biografia e do livro sem se confundirem, e mais do que isso, sugerindo que um é o inverso, se não for mesmo o adversário do outro. O legado paterno tem com os filhos uma relação necessária. A frustração do desejo de paternidade tem com o legado uma relação contingente ou relação nenhuma. O legado paterno é um projeto, tem preceitos, implica cálculo, estratégia, uma finalidade última que subordine todos os esforços e todos os indivíduos. O desejo de paternidade é inesperado, inexplicável, dominador, insuscetível de cálculo ou programa de ação. É um fluido misterioso. O legado paterno é feito de orgulho e vaidade. A sua ruína causa ressentimento e morte. O fluido misterioso traz consigo alvoroço e alegria, domina os sentimentos do sujeito, que se subordina à voz secreta da fantasia. Num caso, podemos certamente delimitar um legado de miséria. A genealogia, a ilustração do nome de família. No outro, quando muito, uma miséria sem possibilidade de legado. Nem nome, nem continuidade, nem exortações, nem lições de vida, nem noiva, nem casamento. Então, se a derradeira negativa já eram duas, a primeira, não tive filhos, divide-se noutras duas, que podemos redescrever assim. Cito, não tive filhos que o meu pai queria que eu tivesse tido. Cito, não tive os filhos que eu próprio quis ter. Com o malogro de um e o fracasso do outro, ambas se coadunam com o legado de miséria, mas a segunda esbarra no pequeno saldo. Como se explica que a frustração própria, no momento do balanço da vida encerrada, se traduz em ganho ou se emparelhe com o malogro paterno para daí resultar o benefício que livra Brás Cubas de sair quite com a vida? Terceira parte. Lembremos a fase final e a sua interpretação plausível. Início de citação. Achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Fim de citação. Após os dois pontos que articulam o pequeno saldo com a paratase seguinte, coordenando filhos e legado, a explicação do pequeno saldo agrega malogro e frustração, como se deduzisse a afirmativa da negativa. Se não ter filhos é equivalente a não transmitir o legado da nossa miséria, ter filhos seria necessariamente transmitir-lhes o legado da nossa miséria. Ao contrário da célebre butade de Quincas Borba, verdadeiramente há só uma desgraça em não nascer. A única desgraça é nascer, ou mais precisamente ser filho, estar destinado a receber um legado, preparado ou despreparado para a transmissão. Entretanto, essa interpretação não exclui uma descrição alternativa. O remate do livro destaca uma falta, a dos filhos, para delegar no pequeno saldo a função de representar competente e contundentemente certo ponto, os filhos, enquanto herdeiros e enquanto indivíduos.
em que a discrepância entre pai e filho se revela encontro de fantasias emparelhadas pelo fracasso. O pequeno saldo não é compreensível considerando a diferença entre pai e filho, legado do pai e desejo do filho, mas sem a pressupor não produziria o efeito que produz, que é a sugestão de que a diferença, no termo do livro, não se percebe ou não importa, por efeito da morte. A morte é decisiva. O saldo foi apurado, outro lado do mistério. Património disponível para novo começo. E também se tornou realmente ponto de partida para novo começo. A última frase não é derradeira no sentido de resumir o livro ou sintetizar alguma lição dele extraível, mas no sentido terminante de despedida. Reitera a despedida do prólogo. Confirma que o autor falava a sério quando anunciou galhofa e melancolia e representa-o na sua condição e disposição atual. Autor sem herdeiros, com um inventário reduzido ao pequeno saldo de que apenas ele pode ser herdeiro, e que, se o sujeita à impossibilidade de se libertar da memória da vida, também lhe dá liberdade de a redescrever pela forma livre. Nesse sentido, o pequeno saldo é um princípio de comédia, cabriolas e peripécias incluídas. Abre caminho ao livro que não cai na tentação de atribuir a um princípio único a capacidade de engendrar uma história unificada que representa uma ação unificada. Nem destino, nem ironia de destino, nem pai de Virgília respondem por essa unificação. Talvez Eugénia, a Vênus manca, tivesse podido. Mas depois dela aconteceu muita coisa e por nenhuma razão particular, antes por muitas razões particulares. O pequeno saldo é uma cabriola, a última e até um grande salto mortal, ou dois. Um primeiro para trás, quer dizer, por via do balanço da vida encerrada, representa a inevitabilidade de associar a frustração do filho ao malogro do pai. E depois para a frente, como salto póstumo para o livro, representa a renúncia de atribuir a essa associação um sentido determinado que se transporte para fora do livro e regressa à vida encerrada para lhe dar ordem e sentido. E não falta sequer o regresso do emplastro Brás Cubas, o melhor candidato a protagonista do último capítulo. Recordo que ocorre 2 vezes. Tem um lugar próprio no elenco das faltas, mas antes disso, no primeiro parágrafo, é lembrado como fracasso derradeiro, assim, início de citação. Divino emplastro, tu me darias o primeiro lugar entre os homens, acima da ciência e da riqueza, porque eras a genuína e direta inspiração do céu. O acaso determinou o contrário, e aí vos ficais eternamente hipocondríacos. Fim de citação. A oposição não poderia ser mais clara. O céu inspira, mas o acaso determina o contrário. Que pode o céu contra o acaso? Será essa a negativa que paira sobre todo o livro? Claro que o mesmo emplastro nada pôde contra o acaso, mas o salto mortal que define o livro desde o início é a bravura com que Brás Cubas se transporta ao plano da extravagância, assumindo a ideia de que a original forma do livro predomina sobre a substância da sua pequena biografia sem particular mérito. Dir-se-á que o emplastro não é sério, e de certo ninguém o contesta. Mas a falta de seriedade a quem deve ser imputada? Machado concebeu Brás Cubas a conceber um emplastro e a morrer por causa da ideia fixa, e devemos tomá-lo no mesmo plano de realidade biográfica do embrulho misterioso ou da febre amarela que levou a Eulália. Ou é já a invenção póstuma de Brás Cubas, a fantasia primeira a dar o tom e o exemplo da liberdade, em que a forma livre se sintoniza com a substância da narração? Perguntas que nos levariam longe, não há dúvida, mas sem sair do mesmo sítio, isto é, sem remover a pergunta básica sobre a quem imputar a facécia do emplastro. Em síntese, o regresso do emplastro no final representa a confirmação de que o livro inteiro escapou a Aristóteles. Nesse sentido, o emplastro é o resultado último do livro, cômico e sério, real e inventado, propositado e paradigma do despropósito. Mas não é o legado, é a radical neutralização da vontade de legado. O emplastro malogrado, e porque malogrado é metáfora da única coisa que o livro pode fazer pelo seu autor, que é levar-lhe o nome na capa que o transfigura, nome de autor, nome de forma livre, nome de livro, enfim libertado do pai e do filho, do legado e da ambição de legado, da miséria e da quimera da felicidade.
Infelizmente, o emplastro também regressa ao último capítulo com uma negativa que nos alcança a todos. Não há remédio para a melancolia. Talvez seja a única mensagem realmente séria do livro. O fracasso do emplastro deixou-nos eternamente hipocondríacos. Ou, redescrevendo, o fracasso do emplastro deixou-nos sem remédio para a melancolia. Mas estas sentenças austeras, muitas vezes, revelam-se engraçadas como o diabo. O grande filósofo Quincas Borba, que não teve filhos, dizia que a transmissão da vida está longe de ser uma ocasião de galanteio. Sabe-se que era austero, mas ainda assim confiou a imortalidade ao cão, cuja miséria maior foi ter sido transmitido a um sujeito que acabou doido. Obrigado, Patrícia, pela leitura e obrigado ao Abel Basso Batista, que também fez um corte no texto que tornasse possível a leitura nos 20 minutos. Eu acho que eu posso passar a imediatamente chamar o próximo coordenador de mesa. Por favor. Tá. Eu queria só dar uma informação rapidíssima, é que o professor Abel Basso Batista já estava com tudo pronto, bilhete aéreo comprado, mas teve um problema de incidente em família e, portanto, mandou o texto que já estava pronto, por isso foi lido. Obrigado, Sônia. Então, chamo o colega Jorge de Marques para coordenar a próxima segunda mesa da manhã, e as questões, como eu disse, os comentários ficam para o momento do debate por volta das 13 horas. Muito obrigado aos colegas de mesa, obrigado a todos.